Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer algumas resoluções de exercícios a respeito de calorimetria. Vamos começar com esse exercício aqui, 54 do caderno de exercícios de vocês. Ele é teórico e bem simplesinho. Vamos lá. A respeito dos conceitos de calor e temperatura, assinale o que for correto. Número 1. Temperatura e quantidade de calor são diretamente proporcionais? Professor, eu nunca parei para pensar. Temperatura e quantidade de calor são diretamente proporcionais? Galera, pensa assim, ó. Quanto maior for a diferença de temperatura entre os corpos, quanto maior for a diferença de temperatura entre os corpos, o fluxo de calor será cada vez maior, certo? Então, a quantidade de calor que vai passar de um corpo para o outro, quanto maior for a temperatura, maior será. Então, a quantidade de calor são diretamente proporcionais? São. Quando a água recebe calor, ela se expande? Errado, pessoal, porque de 0 a 4 graus Celsius, quando a água recebe calor, ela se contrai. Então, não é sempre que ela vai receber calor que ela se expande, porque a temperatura aumenta de 0 a 4. Todo o material se dilata, com exceção da água, que de 0 a 4 graus Celsius, ela se contrai. Então, o 0,2 errada. 0,4. Não existe calor num sistema caracterizado pela uniformidade de temperatura. Tá certo, imagine que eu tenho um sistema fechado aqui. Eu tenho o corpo A e eu tenho o corpo B. Se entre os dois existe o equilíbrio térmico, não existe calor. Então, não existe calor aqui. Certo? Então, não existe calor no sistema caracterizado pela uniformidade da temperatura. Certo? 0,4. 0,8. No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura é medida em Celsius. Opa, já parei. No Sistema Internacional de Unidades, a temperatura é medida em Kelvin. Então, a 0,8 está certa. A resposta da 54, 0,5. 1 e 4. Fala, galera. Continuando, então, aqui nossa saga de resolução de exercícios, vamos para o exercício 62 do caderno de exercícios. Sobre a fenomenologia do calor, assinale o que for correto. Galera, quando o exercício ele te dá algumas informações no enunciado, para resolver você é obrigado a usá-las. Mas quando o exercício ele dá um enunciado totalmente aberto igual a este, você não resolve, você tem que pensar nos conceitos de forma geral, tá bom? Galera, sobre a fenomenologia do calor, se for correto. 0,1. A temperatura entre a água apresenta densidade máxima é 4? É, como já discutido, de 0 a 4 graus Celsius, a água se contrai. Então, o menor tamanho possível da água é a 4 graus Celsius. Logo, professor, mas e quando a água se solidifica? Ela vai ficando cada vez menor. Porém, quando a água acontece a solidificação, o que é a solidificação? É passar do líquido para o sólido, a água ela se dilata, ela tem uma variação de volume positiva. Por isso que quando você coloca, por exemplo, algum recipiente com água na geladeira para congelar, você percebe que quando ele congela, ele acaba estourando. Por quê, pessoal? Porque a água, quando ela se solidifica, ela, devido à geometria molecular dela, ela se dilata. Tá bom? Então, a menor densidade da água possível, a menor densidade possível da água é a 4 graus Celsius. Logo, o menor volume de água é a 4, então ele tem a menor densidade possível. A maior densidade possível, tá bom? Densidade é igual. Só, deixa eu corrigir aqui, não é menor, é a maior. Densidade é igual a massa sobre volume. Como o menor volume é a 4 graus Celsius, a maior densidade é a 4, beleza? Então, a 0,1 tá correta, tá bom? 0,2. A quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de uma unidade de massa de qualquer substância é sempre a mesma? A quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de uma unidade de massa de qualquer substância é sempre a mesma? Galera, nós tratamos aqui como calor latente, o calor sensível. Por quê, professor? Existe o calor sensível e calor latente. Qual que é a diferença entre calor sensível e calor latente? O calor latente, pessoal, é o calor responsável por mudar a fase do corpo. O calor sensível é o calor responsável por mudar a temperatura.
Só que o calor sensível de um corpo, pessoal, ele não é constante, ele varia de acordo com a fase e temperatura do material. Para fins didáticos, a maioria dos exercícios trata como um valor constante, mas não é constante. Então, a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de uma unidade de massa de qualquer substância é sempre a mesma? Galera, nós não vamos considerar que é sempre a mesma, tá bom? 04. Para qualquer temperatura, o volume do estado sólido de determinada substância é maior que o volume do estado líquido? Para qualquer temperatura, o volume do estado sólido? Não. Nós vimos que a dilatação real dos objetos, a dilatação normal dos materiais, ela funciona como? Ele vai aumentando do sólido para o líquido e para o gasoso. Então, o material sempre vai se encontrar com o maior volume no estado gasoso, a não ser a água que tem o maior volume no estado sólido. Então, para qualquer temperatura, o volume do estado de determinada substância não é determinada substância. Qual substância isso aqui funcionaria? Para a água, pessoal. Então, 04 está errado. 08. Mantendo-se constante a temperatura do gelo, é possível torná-lo líquido sem a doação de calor? Certo. Nós vamos ver mais para frente que quando você aumenta a pressão sobre o gelo, galera, você aumenta a pressão sobre uma pedra de gelo, você vai ver que o ponto de fusão cai. Como assim, professor? Um exemplo é os patinadores do gelo. O que acontece? Você tem lá uma pedrinha de gelo, aí você tem a ponta do patins que é muito pequena. Essa ponta pequena, pressão é força sobre a área. Como você tem uma área muito pequena, a pressão aqui é muito grande. Como consequência, você funde o gelo, ou seja, quando o patins está passando... Por que você consegue patinar no gelo? Porque quando o patins está passando sobre o gelo, ele está fundindo aquela parte do gelo e está transformando em líquido. E daí, quando ele passa, a pressão volta ao normal e ele congela. Nós vamos ver isso no terceiro bimestre, que é a parte de termodinâmica. Mas, se eu manter a pressão, se eu aumentar a pressão sobre uma pedra de gelo, nós sim conseguimos transformar do sólido para o líquido, sendo a calor e a mesma temperatura. 16. O ponto tríplice constitui a única condição de temperatura e pressão entre as fases sólida, líquida e vapor que coexiste equilíbrio? Sim. Galera, é possível ter um ponto da água de baixa pressão e uma baixa temperatura, aonde você tem no mesmo recipiente água, vapor e gelo em equilíbrio, ou seja, sem nenhum tentar doar calor ou mudar a fase do outro. Então é possível? É. Mas você consegue isso no dia a dia, professor? Não, isso aí é feito em laboratório, tá bom? Mas é possível sim, que é o ponto tríplice que nós chamamos. Então, beleza, pessoal? A 08 a 16, apesar é que calorimetria e termodinâmica, a termodinâmica basicamente a gente vai ver o quê? A gente vai estudar o que a gente vai fazer com esse calor, entende como? Então, primeiro nós precisamos entender o que é o calor e depois nós vamos estudar para ver um exemplo não, mas é uma caracterização bem bobinha. Aonde que a gente vai utilizar esse calor no dia a dia, que são as máquinas térmicas, são as condições de pressão e vapor, são as condições de pressão e temperatura, mudança de fase, que, por exemplo, é a nossa panela de pressão. Qual que é a ideia da panela de pressão? A pressão ela afeta diretamente na mudança de temperatura dos materiais e na mudança de fase deles. Por exemplo, na panela de pressão, como a pressão é muito grande lá dentro, depois vocês vão entender o porquê. Por exemplo, a água ferve a 120 e 125 graus Celsius. Por isso que a panela de pressão cozinha mais rápido. É a pressão que faz cozinhar mais rápido? Em consequência, sim. Mas o porquê que cozinha mais rápido na panela de pressão? Pode perceber que as coisas que são cozidas na panela de pressão, elas ficam mais, entre aspas, mais quentes. Por quê? Ela atinge uma temperatura maior. Então, a pressão ela tem influência direta nessas coisas. Mas a gente vai ver só no terceiro bimestre aí, tá bom? Continuando, então, nossa sequência de exercícios, exercício 63. Do mesmo caderno de exercícios, nas mesmas páginas, quase. O EPG. Quanto a transferência de energia térmica? Transferência de energia térmica é calor, pessoal. Assinale que for correto. Corpos diferentes apresentarão temperaturas diferentes após o recebimento de um determinado tempo, de calor de um determinado tempo. Galera, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Pode ser corpos diferentes, mas, por exemplo, corpo 1, corpo 2. Massa vezes calor específico.
Galera, ó, eu essa questão, eu não sei se o gabarito deu como certo ou como errado. Mas pensem comigo, vamos supor, o calor específico do corpo, a massa do corpo 1 é 1, a massa do corpo 2 é 2, tá bom? O calor específico do corpo 1 é 2, o calor específico do corpo 2 é 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mas, professor, por que isso? Porque, ó, corpos diferentes apresentarão temperaturas diferentes após recebimento de calor num determinado tempo. Galera, se eles têm a mesma capacidade térmica, os dois apresentarão a mesma variação de temperatura. Professor, mas é possível corpos diferentes ter a mesma capacidade térmica? É. Por exemplo, eu compenso o calor específico pela massa do material. Entenderam? Então, tá certo. Eu considero que não. Provei aí para vocês, tá bom? 02. A energia cinética média das partículas individuais estão diretamente relacionadas com a temperatura da substância? Sim, galera. Energia cinética molecular média é o quê? É a temperatura de uma substância. Já definimos isso várias e várias vezes. 04. Quanto maior o calor específico de uma substância, maior será a dificuldade em fazer variar a sua temperatura? Galera, capacidade térmica é massa vezes calor específico. Quanto maior calor específico, maior capacidade térmica. Mas a capacidade térmica também é calculada por calor pela variação de temperatura. Quanto maior for a capacidade térmica, menor a variação de temperatura. Logo, maior capacidade térmica, menor variação de temperatura. Maior capacidade térmica, maior calor específico. Então, quanto maior calor específico, maior será a dificuldade em fazer variar essa temperatura. Certo também. 08. O calor específico é de maior valor nas substâncias sólidas do que nas líquidas? Galera, vamos supor agora que o calor específico é de maior valor nas substâncias sólidas do que nas substâncias líquidas. Sim. Tá bom? Professor, mas todas as substâncias? Não. Quer ver? Eu vou até pesquisar aqui para vocês. Ó. Beleza? Então aqui, espero. Fala, galera. Então, continuando aqui, vamos fazer o número 64. No que se refere à fenomenologia do calor, assinale que for correto. O calor específico é a capacidade térmica da unidade de massa do sistema. Pessoal, é o seguinte, calor específico é o quê? Calor específico é 1 sobre a caloria da grama pela variação em graus Celsius. A capacidade térmica é o quê? É calorias por grau Celsius. Vamos pensar o seguinte, calor específico é a capacidade térmica da unidade de massa do sistema? Vamos considerar por enquanto. O senhor está um pouco confuso, mas vamos considerar. 02. Calor é uma forma de energia atribuída a corpos de temperatura elevada? Errado. Calor é a forma de energia atribuída a corpos de diferentes temperaturas. Não precisa ser necessariamente uma temperatura elevada. 04. Se um sistema recebe uma quantidade de calor ao sofrer uma transformação, a mesma quantidade será doada para sofrer uma transformação inversa? Por exemplo, se eu vou lá e eu forneço 80 calorias para uma pedrinha de gelo se transformar em líquido. Se eu quiser transformar esse líquido para gelo de novo, eu preciso retirar 80 calorias. Galera, é o calor latente. O mesmo calor necessário para transformar do sólido para o líquido é do líquido para o sólido. Vamos pensar no princípio de Lavoisier. A mesma energia que eu tenho no sistema para elevar esse sistema de fase é a mesma energia que eu necessito retirar do sistema para retornar à fase. A mesma energia de ida e de volta, tá bom? Então, a 04, certa. Vamos pensar na 08 aqui em cima, ó. A 08 está aqui em cima. Na troca de calor no sistema isolado, é observado o princípio da conservação de energia. Como assim, professor? Na troca de calor de um sistema isolado, não é possível você aumentar a quantidade de calor. Por exemplo, se eu tenho aqui dentro desse sistema, um corpo fornecendo 50 calorias e tem um outro corpo aqui, e se esse corpo forneceu 50 calorias, significa que um outro corpo vai
receber as 50 calorias. É o princípio da conservação. Não tem como um corpo A fornecer 50 calorias e um corpo B receber 100 calorias. Princípio da conservação da energia, pessoal. Então, 4 e... Perdão, acho que é... Vamos ver aqui. A 8 tá certa. A 4 e 8.